Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Libertação. Você, como sabe, no final do nosso programa nós fazemos o altar de oração. É um momento muito especial porque nós vamos orar por pessoas que precisam da ajuda de Deus. Quem sabe você está aí do outro lado com um problema, uma circunstância, uma situação que você não tem força, não sabe como fazer, não sabe para onde correr. Então esse programa é para você. Então, daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos orar por você. Você pode, usando o telefone que aparece aí no rodapé da sua tela, você pode ligar e a nossa equipe vai te receber muito bem. Você diz lá qual é o problema e nós vamos orar por você nesse espaço altar de oração. Você que está nos assistindo pela TV canal Maná Brasil, você que nos assiste pelas nossas redes sociais, você também fique à vontade, entre em contato conosco e vai ser um prazer receber a tua ligação. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade do crente. É uma área muito importante, é um segredo que Jesus explicou para nós, está contido na sua palavra. Também é resultado de um livro que o apóstolo escreveu. Esse livro ele está disponível na parte digital. Se você se interessar por esse livro, pelos assuntos que estão aqui, você também pode entrar em contato conosco e a nossa equipe vai orientar você como receber esse livro na sua casa. Também nós vamos, durante o programa, louvar muito a Deus, sabe? Tão importante nós louvarmos a Deus, louvor com gratidão, sabendo que Deus tem feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida, que Deus tem feito tantas coisas maravilhosas através de nós para ajudar outras pessoas. Então, continue com o nosso programa. Agora nós vamos louvar esse Deus, se você puder ficar de pé, se você, do jeito que você quiser, mas o louvor serve para acalmar a tua alma, acalmar a tua mente, para que você possa receber essa palavra de Deus para a sua vida. Então vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Olá, então vamos louvar a Deus no programa Libertação. Cristo em vós é a esperança da glória. E vamos todos juntos cantar. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o evangelho a toda criatura. Quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. E de pregai o evangelho a toda criatura. Quem não crer será condenado, mas quem crer será salvo. E de pregai este que eu me enganei agora, calma aí. Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança. Agora sim, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Cristo em vós, a esperança da glória. E Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.
esperança da glória, esta é a esperança que nós temos, de que um dia Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto isso, o recado que eu tenho é: olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Olha para Jesus. Olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus e não atentando nós, não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar. É eterna, ela é viva, e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus. Fala, olho pra Jesus. Eu tiro os olhos dos problemas e olho para Jesus. Tiro os olhos dos problemas. No site da Curiax Music você pode conhecer os nossos artistas, conhecer os diversos álbuns, aprender as letras e cifras, ouvir músicas de vários estilos. Tudo isso em um só lugar. Visite o site Curiax Music. Estamos de volta então com essa palavra autoridade e poder. Então minha primeira pergunta é: qual será a diferença entre autoridade e poder? Porque é tremendamente importante. Então, vou dizer para você que autoridade é poder delegado. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique muito bem retratado, para que você possa entender que Jesus já fez isso com você. Já deu autoridade delegada para você. Por exemplo, eu sou um empresário, vou viajar, então eu, de procuração, passo uma procuração para um gerente, dizendo para ele que a partir daquele momento ele tem poder, autoridade para assinar cheque, tomar decisões junto ao fisco, é isso, e assina embaixo. Então, eu dei para aquele meu funcionário a autoridade para ele me representar enquanto eu estiver ausente. Então, eu passei autoridade para ele, deleguei autoridade através de uma procuração. Um outro exemplo que acredito que vai ajudar você também, então um soldado, ele tem um distintivo. Ele fez um treinamento, estudou legislação e deram para ele uma autoridade. A autoridade é aquele distintivo. Quando ele for parar uma pessoa na rua, a primeira coisa que ele tem que mostrar é o distintivo. Eu sou fulano de tal, represento a autoridade nessa região. Então ele também recebeu a autoridade delegada daquela região. E ele recebeu uma autoridade que veio do poder que está em funcionamento naquele momento. Então, ele tem autoridade para mandar, por exemplo, um caminhão parar. Ele tem autoridade, por exemplo, para mandar uma pessoa parar. Ele tem autoridade para entrar num lugar. Mas, se ninguém obedecer, então, ele tem outra coisa, que é o poder. Poder é força física. Se ele manda um caminhão
parar e o caminhão não para. Então ele tem um negócio chamado a arma. Ele tem um revólver que ele pode usar pela Constituição. Então, você e eu temos autoridade e poder. Uau! Quando eu descobri isso pela primeira vez, eu falei, agora eu descobri isso, coitado do diabo. Porque o diabo quer enganar o crente. O diabo não quer que você saiba essas coisas. O diabo esconde as verdades que estão contidas na palavra de Deus. Sabe? Tão importante você entender que o poder de Deus foi dado a você quando você foi batizado no Espírito Santo. Quando eu e você fomos batizados no Espírito Santo de Deus, nós começamos a falar em outras línguas. Isso quer dizer que nós recebemos poder de Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Uau! Tão importante a gente entender isso. Então, Jesus falou assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, do diabo, e nada vos fará dano algum. Jesus já me deu esse poder. Uau! O poder de Deus já está em mim. Eu sou um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus, o maior poder que existe na face da terra e no universo, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, está em mim e está em você. Uau! Evidente que quanto mais você pratica, quanto mais você busca Deus, você tem uma quantidade de poder um pouco maior do que o outro. Mas nós já temos a autoridade delegada por Jesus e o poder do alto quando fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Ou seja, você já é uma pessoa invencível. Todo aquele que crê na palavra de Deus, todo aquele que exerce a palavra de Deus, se torna uma pessoa invencível. Ele muda as circunstâncias, ele resolve problemas, ele é uma bênção na igreja, ele está sempre afogueado, da boca dele saem palavras cheias de vida. Uau! Quando vem um problema se levanta contra ele. E eu quero dizer, meu amado irmão, que enquanto você viver nesse planeta, esse planeta, como você sabe, está em guerra, sempre nós vamos ter problemas. Nós nascemos num planeta amaldiçoado. Fomos redimidos da maldição por Cristo, mas vivemos nesse planeta e tem guerra. Uau! Jesus até falou que aquele que ouve e pratica a sua palavra será comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram tempestades, problemas, circunstâncias, sintomas de enfermidade, ataque nas finanças. Mas sabe o que aconteceu? Ele resistiu e venceu. Uau! Depois, uma outra pessoa do lado, Jesus compara aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, compara a lei ao homem que ouviu e não fez nada. E vieram os mesmos problemas, circunstâncias, tempestades, e aquela casa caiu. Ou seja, aqui temos uma lição a aprender. Não é o problema que derruba uma pessoa, mas é como a pessoa age diante do problema. Então, se aquela pessoa entender, pera um pouco, estou debaixo de uma circunstância satânica, estou debaixo de um vento satânico, estou debaixo de uma seta inflamada, eu já sei, eu já tenho autoridade e poder sobre isso. Tão importante, meu querido, você entender isso. E isso está tão representado aqui em 2 Coríntios, porque às vezes a pessoa fala assim, sabe, bispo, eu acredito em Deus, mas... E esse mas é que derruba tudo. Esse mais significa que nessa área eu acho melhor fazer desse jeito, que nessa área é melhor nem mexer no diabo. Deixa o danado ali quietinho. E ele pensa que por não falar do diabo na igreja, o diabo não vai atacar. E não é esse o que a Bíblia diz. Então, uma vez, Paulo fez uma oração para Jesus. Se você abrir em 2 Coríntios 12, 7 e 8, eu vou ler para você. Então, diz assim, e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um espinho na carne, a saber, não era um dor de estômago, não era uma enxaqueca, não era um problema na vista. A saber, um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio,
para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, Paulo, você já conhece quem é Paulo. Paulo é aquele homem que trovejava, que ressuscitou morto, o homem que evangelizou o mundo inteiro da época. Esse mesmo Paulo orou 3 vezes para Jesus: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, resolve esse problema. E sabe qual foi a resposta de Jesus? É o versículo seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus respondeu assim: Paulo, se vira, já te dei poder, já te dei autoridade, e agora é você que tem que definir a sua vida. Repreende esse bicho, repreende esse demônio, porque eu não posso fazer o seu trabalho. Esse versículo é tão importante para que todos nós possamos compreender e entender que eu e você já temos poder mais do que suficiente para vencer as enfermidades, para vencer as circunstâncias, para vencer toda e qualquer situação, para vencemos pandemia, vencemos tantas coisas. O Salmo 91 diz que nós podemos vencer tudo e mais alguma. Eu não temo espanto que voe de dia, nem seta que voe ao meio-dia, nem mortandade que assole. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Por quê? Porque Deus dá ordem aos seus anjos. E também não é só por causa disso, é porque nós temos autoridade sobre todas as circunstâncias e situações. Está escrito na palavra de Deus que se a água se levantar, ela não tem poder de te submergir. E se o fogo vier contra ti, ele não tem poder de te queimar. Uau! Uau! E também Jesus falou, e convocando seus 12 discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Todos nós somos discípulos hoje de Jesus. Deu-me poder sobre os espíritos imundos, vírgula, e me deu poder para os expulsar. Me deu poder para curar toda enfermidade, todo mal. Uau! Então eu e você já temos poder suficiente para fazer a obra de Deus nesse planeta. Uau! Eu e você já temos o poder de Deus para mudar as circunstâncias. Sabe? Pela Bíblia nós descobrimos que pobreza não é uma situação econômica. Pobreza é uma situação espiritual. Nós vemos aqui, né, nossa igreja entrando em África e tantos outros países que eram pobres, e pela autoridade de Deus, e porque os irmãos começaram a exercer autoridade, os irmãos começaram a prosperar onde não tinha emprego, os irmãos começaram a prosperar onde não tinha hospital, não tinha nada, absolutamente nada. Eles só dependiam do poder de Deus para as suas vidas. Uau! Então aquela nação se transformou. Eu tenho tantos exemplos, né, que eu mesmo presenciei. A Argentina, que foi um país tão maravilhoso e hoje estão na pobreza, mas está lá a unção de Deus, está lá a nossa igreja, prosperando os nossos amados irmãos. Eles estão aprendendo a viver pelo poder de Deus, usando a autoridade. Então esse poder tem capacidade de mudar circunstâncias na sua vida pessoal. Esse poder de Deus, essa autoridade tem capacidade de mudar as circunstâncias que estão ao teu derredor. Esse poder tem capacidade de mudar o seu bairro, a sua cidade, a sua nação. Uau! Bispo, que coisa mais tremenda é realidade, meu querido. Então, Jesus falou, a minha graça te basta. Eu e você temos que confiar na palavra de Deus. Muitas pessoas que eu conheço acreditam em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa. Confiar em Deus é outra coisa. Confiar em Deus é entender o seguinte, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, é para mim fazer. Se Deus mandou eu repreender, usar a minha autoridade e colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés de Jesus, então eu vou exercer essa autoridade. Uau! Então, na medida que você vai fazendo isso, na medida que gradativamente você vai aprendendo, à medida que gradativamente você vai entendendo que o diabo verdadeiramente é seu inimigo e ele quer parar a sua vida, ele quer destruir a sua igreja, ele quer fazer com que os filhos de Deus fiquem pobres, enfermos. Então,
nós começamos a usar a autoridade de Deus e as coisas começam a se transformar. Então, é tão importante você entender e ter comunhão com Jesus e com essa palavra, para que você possa ser revestido do poder e da autoridade. Então, todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já recebeu essa autoridade e esse poder. As pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo de Deus, já têm o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É quando você, diante de uma circunstância, fala, em nome de Jesus, eu te ordeno para. Quando você fala em nome de Jesus, eu te ordeno para, isso significa que todo o exército de Deus está por trás de você naquele momento. O diabo, quando você fala, Satanás, sai em nome de Jesus. O diabo olha para você e não tem medo de você. Ele tem medo de todo o exército de Deus que está por trás de você. Porque você agora aqui na terra representa e tem essa autoridade. Tão importante você saber disso. Mesmo o guarda, quando manda parar um caminhão e ele não para, e mesmo usando o revólver não para, aquele guarda tem por trás dele toda a polícia, todo o exército que vai obrigar aquele caminhão a parar. Por trás de você, quando você fala o nome de Jesus, tem todo o exército de Deus que vai fazer o diabo obedecer. Uau! Então, alegre-se, você que está aí hoje, quem sabe está lutando contra alguma circunstância, daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa oração. Então, meu amado irmão, fique firme e vamos agora louvar um pouco mais a esse Deus maravilhoso. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver, amando o Senhor, e aos seus pés lançar o teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês nenhuma solução, e tu não vês a solução, ouça o que eu tenho para te falar. Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão e tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver, amando o Senhor, e aos seus pés, lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos, em Cristo, e juntos pertencemos ao Senhor, e juntos pertencemos ao Senhor. Vem cantar esta canção, e de coração entregar-lhe o nosso louvor. E tudo já mudou, tudo já mudou. Melhor, eu já vi, amando o Senhor, e aos seus pés lancei aos cuidados. Eu posso confiar no seu amor. Eu posso confiar no seu amor. Eu posso confiar no seu amor. Uau, estamos aqui de volta. Olha, no fim desse bloco, nós vamos fazer o nosso altar de oração. Se você ainda não ligou, ainda dá tempo. Então,
ligue para os telefones que estão aparecendo aí no rodapé da sua televisão e coloque o seu pedido de oração. Nós vamos continuar falando sobre a autoridade do crente, tão importante, não é? Nós sabemos que Deus já colocou em nós o poder e a autoridade de Deus para resolver problemas. Então, é tão importante nós sabermos disso, meu amado irmão, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Estou lutando contra problemas, situações, e a primeira coisa que eles pensam é: vou orar a Deus. E aí vem aquela oração meia complicada que talvez Deus fique chateado. Ó Deus, o Senhor sabe como é que eu estou aqui, estou ali, e de novo tem esse problema financeiro, e de novo tem essa enfermidade. Ó Deus, se o Senhor puder, faz alguma coisa, e chora, faz jejum, e faz tudo menos aquilo que Deus pediu para a pessoa fazer. Usar a autoridade e colocar essas circunstâncias debaixo do seu pé. O nome do nosso programa é Libertação. Libertação de quê? Das obras do diabo. O que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio fazer muitas coisas, mas uma principalmente, ele veio desfazer as obras do diabo. Então, libertação significa que eu recebi a autoridade e poder de Deus e estou agora capacitado para desfazer as obras do diabo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha cidade, na minha igreja, ajudar o meu pastor, fazer as coisas como tem que ser, pelo poder de Deus. Então, às vezes o diabo faz assim, coloca o crente a mendigar coisas que Deus já deu. Como é que eu vou pedir para Deus uma coisa que Ele já me deu? Ó Deus, me ajuda aqui nessa enfermidade. E Deus falou assim, mas eu já, naquela cruz, já levei as enfermidades. Você não precisa pedir cura. Já te dei cura naquela cruz. Então há muitas pessoas que não conseguem se libertar porque estão focados no lado errado. Estão pedindo para Deus aquilo que Ele já deu. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é como usar a autoridade para a gente poder ser liberto e desfazer as obras do diabo. Então, eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre as áreas que o diabo atua. Então, o diabo atua em várias áreas. Ele atua através das forças da natureza, já vamos ver aqui exemplos de Jesus. Ele atua através das circunstâncias da vida, circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida. Alô, chefe, estou aqui num trânsito danado. Era o dia mais importante para você. Você tinha que fazer uma apresentação, ou tinha que receber um cliente e, de repente, um trânsito que você não sabe de onde foi. Mas para alguns crentes é tudo normal. É mais um trânsito. Aliás, sempre tem trânsito. O avião atrasou, é normal. Avião sempre atrasa, mas não é normal. Através de dores, doenças, finanças, o diabo atua nos casamentos, o diabo atua nos empregos, negócios, nas igrejas, nações e na família. Uau! Então, vamos ver um exemplo de Jesus. Mateus 8, 23 e 27. Sabe, as tempestades vêm, mas Jesus não aceitou uma tempestade, olha só. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, pois, aproximando-se dele, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Olha um negócio muito estranho. Mesmo com Jesus no barco, o diabo atacou o barco. Mesmo com Jesus no barco, o diabo atacou o barco, porque o diabo viu uma oportunidade de matar Jesus e todos os seus discípulos. Então Jesus acordou e falou: poxa, por que vocês me deixam dormir? É uma tempestade, é tempo de furacão, hoje é chuva, é a natureza. Jesus falou isso? Não. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Ainda puxou a orelha deles. Então, levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Uau! E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Então, eu já aprendi uma lição: eu não vou acordar Jesus quando ele está dormindo. Às vezes eu estou num problema, eu não sei se Jesus está tirando uma sonequinha lá no céu.
Eu não tenho coragem de acordar Jesus, porque ele já me deu autoridade. Um dia, andando com o nosso apóstolo lá no Brasil não, em São Paulo, indo para Osasco, numa convenção maravilhosa, de repente uma nuvem negra ficou em cima da gente, a comitiva estava indo lá para Osasco e a nuvem seguia. E eu falei, mas essa nuvem está muito estranha. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando chegamos lá em Osasco, uma tempestade que eu nem te falo. A reunião era num salão de esportivo, então era telha de zinco, né? Aqueles salões abertos, inclusive. Tinha lá umas 5.000 pessoas, não lembro mais. E uma tempestade, um barulho, ninguém se ouvia nada. E o vento entrava por trás e o pastor e o grupo de louvor até desceu. E eu lembro que o pastor até pegou o microfone para agradecer a chuva e chamou o nosso apóstolo. E quando o nosso apóstolo subiu no púlpito, ele pediu para que todo mundo ficasse de pé. Eu nunca esqueço isso. E ele falou para todo mundo, aponta o dedo para baixo e disse, Satanás, para essa chuva agora em nome de Jesus. E a chuva parou instantaneamente. E todo mundo ficou assim. O que o apóstolo fez? Ele é melhor que eu e você? Não. Ele usou a mesma autoridade que Jesus usou. Quando tem aqui um exemplo bíblico, e você está vivendo uma situação que é igual ao exemplo bíblico, isso quer dizer o seguinte, se você lembrar o exemplo bíblico, quer dizer, Deus está dizendo para você, você está enfrentando essa situação que eu enfrentei, então usa a minha autoridade. Foi o que ele fez. Uau! Nós ficamos ali uns 10 segundos, ninguém falava nada. Porque o silêncio foi tão grande, a chuva parou instantaneamente. E lá em São Paulo, você sabe, né, país tropical, é aquela chuva que demora 1 hora, 2 horas. Ela fez assim, ó, e parou na hora. Então, sabe o que aconteceu? Caiu temor dentro da igreja. Não é porque o meu apóstolo é melhor ou maior, não, é que o meu apóstolo entendeu quem é Jesus na sua vida. E ele ensina para mim e para você, através da palavra, esses segredos maravilhosos que você pode e deve aplicar na sua vida. Não tem nada normal de uma tempestade vir para atrapalhar um culto. Você acha que Deus mandaria uma chuva para atrapalhar o culto que Ele mesmo mandou fazer? Ai, maravilha, chuva de Deus. Não é chuva de Deus. Como é que Deus pode mandar uma chuva para parar a palavra de Deus? Pensa um pouquinho. Então, Jesus repreendeu o diabo, porque ele estava usando as circunstâncias da natureza. Uau! Ide por todo o mundo, eis que vos dou poder e autoridade sobre todas as forças do maligno. O maligno pode mudar circunstâncias, pode fazer chuva, pode fazer o que for, ele manda. Ele é o dono dessa terra, lembra? Ele é o príncipe desse século. Então, qual é a lição a tirar? Significa que o diabo vem sempre para atrapalhar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Uau! O diabo ataca também a nossa saúde. Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Bom, eu conheço algumas pessoas que quando tem um sintoma corre para o médico. Não somos contra médico, não somos contra remédio, nada, dica de nada. Cada um faz de acordo com a sua fé. Mas a Bíblia está dizendo aqui que tinha lá no meio da igreja uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade que na realidade não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. Então, a Bíblia está dizendo aqui que a grande maioria das enfermidades, nem todas, mas a grande maioria de enfermidade, ela vem do diabo. Uau! E Lucas 13:16, depois você viu que Jesus expulsou aquele demônio, e ele explica, não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Filha de Abraão quer dizer, uma irmã que estava na igreja. Uau! Aí vem a pergunta ao bispo, um crente pode ser atacado pelo diabo? Pode. Um crente pode ficar cheio de demônios? Pode. Mas como é que pode? Pode.
Jesus estava contando para Pedro e seus discípulos o que ia acontecer, que ele ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar e ia para o céu. E Pedro teve uma boa ideia. Jesus, não vamos fazer o seguinte, não vamos para lá, para Jerusalém, não. Vamos sair daqui e vamos fazer outra coisa. E Jesus olhou para Pedro e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava possuído pelo demônio? Não. Ele estava debaixo de uma influência satânica. O diabo ataca a família. Às vezes, o diabo usa a nossa família para nos inflamar. Vem lá uma ideia de um filho, sabe? Pai, hoje eu estou tão cansado. Eu estudei tanto. Então, nesse domingo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui jogando um joguinho com meus amigos e eu não vou na igreja hoje. Tudo certo, né, pai? E aquele pai fala para o filho, olha, filho, não vai ser isso não. Ele vai lá para o quarto dele, o pai, e fala, Satanás, eu te repreendo a vida do meu filho. O pai não vai falar, sai dele, Satanás. Isso não é sabedoria. O pai identificou que o filho está debaixo de uma indução satânica. Que indução? Separar o meu filho da igreja. Uau! Ai, amor, hoje eu estou tão cansado, a esposa, eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto, tem tanta roupa para passar, tudo justificável, tudo certinho. Mas o marido certo, fala assim, amor, vamos fazer o seguinte, eu te levo no colo. Mas domingo é dia de ir na casa de Deus. Dá um tempinho aí que eu vou ali e já volto. E vai lá no quarto de Satanás. E eu te repreendo na vida da minha esposa. Espírito satânico, para as tuas manobras. Porque o diabo interfere na vida. Ai, bispo, então quando a sogra aparecer, já ela está totalmente possuída. Não. Mas se um parente vier com o objetivo de te separar da igreja, você está debaixo de um ataque satânico, através da cara de uma pessoa que você até ama. O diabo também ataca as nossas finanças. Uau! A Bíblia diz em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não vos abrir janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Mas eu quero falar sobre o 3,11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Aqui a Bíblia está dizendo para você que o devorador adora atrapalhar a tua vida financeira. Jesus, Deus revela aqui que se tem uma área que o diabo interfere muito é na área financeira. Uau! Muitas pessoas pensam, é uma dívida, é normal, é um desemprego, é normal, é o meu salário não chega até o final do mês, é normal. E Deus está dizendo aqui, não tem nada normal, tem aqui um demônio para atrapalhar a sua vida. Uau! Então agora, eu quero no próximo bloco fazer o nosso altar de oração. Você já recebeu uma palavra que está te dando ânimo, unção de Deus, com certeza, se você começou vendo o nosso programa, achando que não tinha solução, com certeza agora você sabe, eu tenho solução, é só pôr a palavra de Deus em funcionamento. Então, no próximo bloco, nós vamos fazer o nosso altar de oração. Você que ligou, guarda mais um pouquinho, se você não ligou, não tem problema, fique aqui conosco que já vamos orar. Então agora nós vamos orar usando a autoridade de Deus. Nós vamos colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Eu não sei qual é o problema que pode estar te afetando. Eu não sei se são as circunstâncias da vida que estão te deixando triste e nada acontece de bom. Bispo, depois da experiência dos 3 meses eu sou sempre mandado embora. Estou vivendo essa vida já há muito tempo. Eu até estava achando que era normal, mas agora já vi que não é normal. Estou debaixo de uma circunstância. Bispo, lá em casa, na minha casa, é só briga, discórdia. Agora eu descobri, tem lá uma situação satânica. Bispo, é sempre a mesma enfermidade. Ou então eu saio de uma entre outra. Uau! Bispo, a situação de vício. Quem sabe você não consegue se libertar de um vício.
já fez tantos tratamentos, mas eu quero dizer para você, é um espírito de vício, vai cair hoje em nome de Jesus. Quem sabe alguém falou para você, olha, não tem esperança para você. Quem sabe você já até foi na igreja, mas parece que pouco ou nada acontece. Agora você já sabe que você tem autoridade e que você não é um pobre coitado da igreja, você é um mais que vencedor, um rei e um sacerdote em Cristo. Jesus passou de procuração, isso aqui é o Velho e o Novo Testamento. Tem aqui nesses versículos bíblicos procuração de Jesus passando para você autoridade e poder. Através da palavra de Deus você tem poder para mudar a sua vida, poder para mudar circunstâncias, poder para libertar a tua casa e a tua família. Uau! Então, coloca a tua mão no peito agora e nós vamos orar. Lembra mais uma vez, nós não vamos pedir para Deus fazer alguma coisa, Ele já fez. Nós vamos exercer a nossa autoridade. Não precisamos ficar a noite inteira. Basta uma instrução e o diabo tem que obedecer. Uau! Tão importante, meu amado irmão. Olha, a gente que faz jejum, nós não somos contra jejum, também fazemos jejum. A gente que fica a madrugada inteira acordado, nós também sabemos fazer vigília e fazemos. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, não é por muito orar, é pela autoridade que temos em Cristo. Uau! Põe a tua mão no peito. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, trazemos agora diante da tua presença todas as pessoas, famílias que clamaram a Ti neste programa. Aqueles que estão acompanhando, não tiveram condições, mas estão na mesma acompanhando essa oração. Trazemos diante de Ti, Senhor, a situação dessas vidas. Não sei qual é, finanças, problemas, circunstâncias, seja quais forem. E Pai, vou fazer a oração do Josafá, Pai, eles não sabem o que fazer. Não têm condições. Mas uma coisa eles fazem, eles olham para Ti, Senhor. E é o que nós vamos fazer agora. Usar a autoridade para colocar todas essas obras debaixo dos nossos pés. E agora eu vou pedir para você apontar o teu dedo para baixo e dizer assim, Satanás, eu repreendo agora toda a tua obra. Está escrito, Satanás, que nenhuma ferramenta forjada contra a minha vida, todos os teus planos, eu não lhe fico agora em nome de Jesus. E que toda praga enviada contra a minha vida, toda bruxaria, maldição, eu também desfaço, pela autoridade de Jesus. Eu quebro e paraliso toda a maldição, eu desfaço toda a obra, em nome de Jesus. Levanta os braços para os céus e diz assim, agora eu falo a Jesus, Jesus, a tua graça me basta. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e pelo teu amor. E eu recebo agora, pela fé e pela tua palavra, a minha libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Uau! Quem sabe você também não tem certeza da sua salvação. Então, nós vamos orar também por essa área tão importante. Primeiro, vamos encher o nosso coração com louvor, para que você possa abrir o seu coração, para que o Espírito de Deus possa falar e te convencer, em nome de Jesus. Teu nome exaltado, aqui na terra, no céu, seu nome é mais alto. Seu nome exaltado, aqui na terra, dai honra e glória e louvor
Sabe, meu amado irmão, nós estamos vivendo no período da graça. Deus decidiu salvar a humanidade e fez um caminho. O céu não está em liquidação. Mas o diabo também inventou muitos caminhos. Até tem um ditado, todos os caminhos levam a Roma, mas não são todos os caminhos que levam a Deus. Então Deus enviou um caminho, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. E naquela cruz ele morreu. Morreu por mim e por você. Tomou sobre si todos os pecados, enfermidades, problemas, levou tudo. E através daquela morte na cruz, nós fomos redimidos da maldição. Que maldição? A maldição que está sobre a face da terra. Morte, morte eterna. Doenças, enfermidades terríveis. Pobreza. Uau! Então, quando o crente descobre quem verdadeiramente ele é em Cristo, essas coisas não têm mais poder sobre a sua vida. E quem sabe você está me vendo agora e fala, bispo, eu não sei, não tenho certeza da minha salvação. Ou até melhor, bispo, eu não quero continuar vivendo dessa forma. Uau! Então, eu quero dizer para você que Jesus bate no seu coração dizendo, filho, dá-me o teu coração. E ele só pode entrar nesse coraçãozinho, que é o seu, se você abrir a porta. O diabo já é diferente, ele mete o pé na porta, ele é o usurpador. Mas Jesus não. Jesus bate na sua porta. É você que tem que abrir a fechadura, a chave está por dentro. Jesus não tem a chave do teu coração. Você pode decidir o que você quiser, mas tudo que você decidir vai ter consequências. Então agora nós vamos fazer a oração da salvação. É quando uma pessoa acredita e precisa e quer receber essa salvação maravilhosa. E como é que é essa oração? É a oração da fé onde você vai receber Jesus. Aquele Senhor que você não viu, mas no teu coração está dizendo, Ele existe e é verdadeiro. Então feche teus olhos e diz assim, Pai querido, eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz para me salvar. Foi ao inferno, na prisão, e agora está sentado à direita de Deus Pai, acima de todo nome, principado e poder. E eu recebo esse Jesus. De todo o meu coração, eu faço desse Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, como todo mundo falhei. Perdoa o meu passado. E ajuda-me agora, Senhor, a caminhar nessa nova estilo de vida que é a tua igreja, a minha nova família. Pai, em nome de Jesus, escreve também o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração? 2 conselhos que eu te dou. Primeiro, leia a Bíblia. Começa lendo a Bíblia pelo Novo Testamento. Segundo, procure uma igreja mais próxima de você. Veja lá nos nossos sites, com certeza deve ter uma igreja Maná perto de você, um grupo familiar. E você tem que decidir andar com Deus agora. Uau! Eu quero agora dar um grande abraço para todos e conto com você no próximo programa. Tchau, tchau! Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover